E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Vitor Santos do canal Metaforando e hoje vai acontecer o primeiro perguntas e respostas aqui no canal. Vamos começar? Bom, a primeira pergunta é do Luiz Guilherme e ele disse o seguinte: como funciona a line-up de alguém? Por line-up eu acho que você quis dizer baseline, né? A linha de base de uma pessoa. O que é a baseline, né? A linha de base de uma pessoa? Basicamente é o padrão dela, o padrão comportamental dela naquele momento. Nós, seres humanos, possuímos várias linhas de base diferentes. A gente está no trabalho, é uma linha de base, quando a gente está em casa, com um amigo, com uma companhia. As nossas linhas de base são diferentes. Por quê? São protocolos que a gente adquire ao longo da nossa vida, baseado em instruções culturais, sociais e até por causas genéticas nossas mesmo. Tipo um piloto automático de cada um para cada situação. Então tem o cara que no dia a dia dele, a linha de base dele é sorridente no trabalho e em casa é cansado. Tem o cara que está no trabalho, a linha de base dele é cara fechada, cara amarrada, e sempre tem os porquês e os motivos que só fazem sentido para aquela pessoa. Por exemplo, o cara que tem a cara amarrada no trabalho, a cara fechada, pode ser porque constantemente estão tentando tomar o lugar dele. Então, a cara amarrada é uma maneira de intimidar as pessoas. Ele chega em casa, sorrisão aberto e tal, é a linha de base que difere de um ambiente para o outro. Sem entender de linha de base, sem você observar a linha de base de uma pessoa, não tem como você fazer uma quebra de linha de base, não tem como você observar a transição. E é aí que as expressões faciais e principalmente os sinais de mentira, os indicadores de mentira, entram. Porque sempre que houver a quebra, vai ter alguma coisa ali que você deve investigar. Entendeu? Próxima pergunta é da Beatriz Gandra. Primeiramente, seu canal é incrível. Valeu, Bia! Eu quero saber como analisar melhor as pessoas que você convive na rotina, família e etc. Beijos! Bom, para analisar melhor, eu acho que não tem segredo. Primeiramente, você tem que ter uma literatura legal, né? Saber do que você está falando. Então, eu aconselho você a ler os livros, né? Alguns que eu já falei estão por aqui, né? Tem o Telling Lies aqui, o Como Detectar Mentiras, da Pamela Maier, que é um livro recente. A Pamela Maier foi aluna do Paul Ekman. E, principalmente, você tem que praticar muito. Você tem que treinar muito. A análise, ela é fruto de uma boa observação, né? O cérebro é igual um músculo, se você treinar ele vai responder melhor, entendeu? Então quanto mais você observar, quanto mais você analisar as pessoas, parar, tirar ali 3 minutos do seu dia só para escrever. Escreve no caderninho. Eu vi a minha tia fazendo isso, ela virou para lá, virou para cá. Você tem que observar e registrar o que você observa. Isso vai ser bom para gravar na tua cabeça suas observações e para te preparar para observações futuras, beleza? Então, leia bastante, e observe bastante e registre bastante. Para exemplificar o que eu estou falando, eu estou aqui com o meu caderno, esse daqui é meu caderno de 2015, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. 2015. Esse caderno, eu tenho um caderno desse por ano, geralmente, né? Às vezes eu tenho até 2, como foi o caso em 2015. Então ele basicamente é um caderno de observação. Eu saio, observo as pessoas na rua, tomo nota do que eu estou vendo, volto para casa e tento entender por que eu vi aquilo, né? Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, peraí. Então, para analisar melhor, basicamente é isso. Próxima pergunta é do Júnior Jardim, ele diz o seguinte: como começar os estudos de linguagem corporal? Existe algum curso online ou somente livros? Fala, Júnior, beleza, cara? Então, para começar, tem uma literatura boa, só que a maioria dessa literatura não está disponível em língua portuguesa. Tem algumas coisas boas, assim, que nem... Você já viu aquele meu vídeo que eu falo sobre como estudar linguagem corporal? Dá uma olhada nele aqui no canal, ele vai ficar linkado, aqui vai aparecer um card. Dá uma clicada lá. Lá eu dou umas dicas bacanas de material que está predominantemente em português. Documentários, eu falo de documentários, eu falo de alguns livros bacanas. E cursos que você pode fazer, cara, tem vários aqui no Brasil, tá? Só que tome cuidado para não fazer cursos que não são sérios. Eu vou gravar um vídeo só falando de instituições sérias que se prestam ao trabalho de realizar cursos sérios aqui no Brasil, mas tome cuidado, tá? Uma dica que eu dou para vocês: quando vocês forem ver um curso que fala sobre linguagem corporal, analisem se a pessoa está falando sobre microexpressão facial, tá? Porque a microexpressão facial é a única coisa que a gente pode analisar de maneira universal. A linguagem corporal não, a linguagem corporal ela varia de cultura para cultura, beleza?
Agora é o Guilherme Duarte. Os sinais não verbais de uma pessoa alteram de acordo com a cultura em que ela está inserida? É correto afirmar que os sinais não verbais são heranças de quando o ser humano não havia descoberto a linguagem verbal? Os sinais não verbais vão se alterando com o tempo da mesma forma que a linguagem verbal se altera? Respondendo à sua primeira pergunta, sim, os sinais não verbais alteram de acordo com a cultura e não. Alguns sinais não se alteram. Uma pequena parcela desses sinais, que são as microexpressões faciais, são universais. Eu vou gravar um vídeo ainda explicando só sobre expressões faciais, qual foi a teoria do Paul Ekman lá, Paul Ekman com o Friesen. Então, resumindo, linguagem corporal é cultural, tá? Principalmente o gestual, né? Porque dependendo do local onde você está, o gesto que você faz tem um significado que não tem em outro lugar, né? Por exemplo, aqui no Brasil é comum o pessoal tirar foto assim, tal, é o V de Vitória. Mas se você fizer isso aqui na Inglaterra, no Reino Unido, basicamente é isso aqui 2 vezes, né? Enfia os 2 dedos lá. Então sim, linguagem corporal, gestual, é principalmente, em sua grande maioria, cultural e expressões faciais universais. Beleza? É correto essa sua afirmação de que os sinais não verbais são uma herança de quando a gente ainda não havia descoberto a comunicação verbal. E isso eu estou falando principalmente nas expressões faciais. Pensa o seguinte, cada emoção ela tem um significado, certo? Ela tem um protocolo ali hormonal que vai ser despejado na sua corrente sanguínea e ela tem a função de comunicar às outras pessoas como você está se sentindo. Pensa nos nossos ancestrais, né, na idade primitiva ainda. Se eles estivessem sendo ameaçados por outro ser primitivo, que pudesse tomar o local deles, pudesse pegar a companheira deles que ia procriar, eles tinham que mostrar alguma coisa para que aquilo não acontecesse. Então você precisava da expressão facial da raiva, né, essa expressão facial aqui, quando você visse um tigre vindo na sua direção. Você precisava automaticamente exibir o medo por causa de toda a cascata hormonal que tem na emoção do medo, que dentre os principais hormônios, noradrenalina, adrenalina e epinefrina. Isso caindo na sua corrente sanguínea causa vasoconstrição, aumenta o fluxo sanguíneo respiratório, energiza os músculos grandes, que nem os músculos da perna para você correr. E essa expressão precisava ser avistada pelo resto do bando para eles entenderem que você viu alguma coisa e você precisava correr porque o bando estava ameaçado e você também. Então sim, a gente tem uma herança genética gigantesca em relação às emoções e às expressões faciais. Próxima pergunta aqui é da maníaca da Scar. Primeiro, como saber que alguém está interessado em você? Bom, isso é fácil, um dos principais sinais do interesse em você, na verdade são 2, né? O olhar direciona muito o interesse, né? Então se a pessoa está olhando para você, se o corpo está inclinado, né? Tudo que eu me inclino na direção é coisa que eu estou interessado, tá? E o olhar também. E segundo são as expressões faciais. A expressão facial geralmente associada ao interesse é a felicidade. Então é comum que você veja o 12 com o 6, né, o zigomático maior com o orbicular dos olhos. Você conversa com a pessoa e a pessoa vai comprimindo os olhos, fazendo aquele pé de galinha e vai exibindo um sorrisão na cara. Provavelmente ela está interessada por você, sim. E um sinal importantíssimo é a proxêmica. Proxêmica é a ciência, A proxêmica é a ciência que estuda a distância entre os seres humanos, né, e uma relação interpessoal. Então, como eu fico em relação a você, né? Se eu estou próximo, se eu estou longe. Se você somar todos esses fatores, né, o olhar, a projeção da coluna na direção, as expressões faciais positivas e uma distância, uma proxêmica curta, uma proxêmica reduzida, né, uma proxêmica íntima, essa pessoa está querendo alguma coisa com você. Segunda pergunta dela é: quais são nossas ações involuntárias quando estamos perto de alguém especial? Bom, como eu falei agora, nosso sistema nervoso autônomo vai sempre disparar e vai dar vários sinais. Mas um dos principais sinais é a ansiedade, né? E a ansiedade, como vocês sabem, vai aumentar os gestos pacificadores. Ai meu Deus do céu, ela tá aqui perto de mim. Vai aumentar a movimentação. Então a pessoa vai começar, que legal, algumas pessoas vão fazer o famoso happy feet, que é ficar, né, mexendo a perna assim, né, batendo o pezinho e tal, balançando. E tem alguns gestos muito interessantes, tá, galera? O principal dele, vou dar 3 para vocês. O principal é deixar a jugular à mostra. Começa a inclinar a cabeça, que legal, junto com a expressão facial. Isso tem uma ligação muito grande com os nossos ancestrais, mais uma vez, em deixar à mostra aqui o pescoço, que é a região mais frágil do corpo, né? A jugular é uma das regiões mais frágeis, então deixar ela à mostra é um sinal de cortejo muito alto. E para as mulheres, vocês fazem um gesto que vocês muitas vezes não sabem, que é deixar os pulsos à mostra e as axilas, né? Quando vocês arrumam o cabelo, fazem isso aqui. Quando vocês deixam os pulsos e as axilas à mostra, vocês estão inconscientemente falando pro homem:
são as feromonas, tá? Esses hormônios, a função deles é de atratividade, tá? Nas mulheres isso é exalado principalmente aqui na região dos pulsos, né? E na região das axilas, por isso que muita mulher quando tá dando em cima do cara, inconscientemente tira o cabelo do pescoço, já deixando a jugular à mostra e mostrando o pulso. E algumas mulheres fazem até mais, que é a famosa levantar o braço para amarrar o cabelo, por exemplo, aqui, deixar a axila à mostra. Então, mulherada, esse é um dos sinais que vocês fazem. A terceira pergunta dela é: o dono do canal é solteiro? E é até engraçado que até uma inscrita respondeu aqui, mandou uma foto do meu Instagram, a Luanda Figueiredo Gomes. Fica aí a dica, pessoal, quem quiser me seguir no Instagram é @VitorStandup. Beleza?